Seja bem-vindo à Escola de Discípulos. Estamos agora na lição de número 7, parte 1. Para você acessar as demais lições, não esqueça que você sempre precisa registrar aqui, combateshalom.blogspot.com, ou pesquisar no Google Comunidade Batista Shalom. Para você achar as demais lições, você vai clicar aqui do lado esquerdo nos marcadores aqui, você vai procurar Escola de Discípulos. Clicando aqui, você vai ver essa postagem, vídeo aula da Escola de Discípulos. Aqui tem um vídeo tutorial, só no princípio, e depois tem as aulas aqui. Aula 1, 2, 3, 4, 5, as aulas 6 já estão prontas, estamos trabalhando agora com a aula 7. A 8 e as demais também já estão prontas, até a 18. E certamente esse vídeo vai ficar desatualizado daqui a algum tempo. Vamos lá? Vamos orar e pedir que o Senhor nos dê direção? Bem, Pai amado, nós te pedimos, Deus, a tua direção sobre essa aula, que a tua palavra, Senhor, fique gravada nos nossos corações. Abençoe cada um, Senhor, gerando fome e sede da tua palavra, gerando disciplina para que a gente não pare no meio do caminho, que a gente vá até o fim e absorva tudo aquilo que tu tens para ensinar a nós, Pai. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, só para você lembrar, essa aula você também pode acessar ela tanto na internet, aqui no blog, quanto você também pode acessar procurando a Secretaria da Igreja. Você pode ter um CD com o áudio em MP3, caso você tenha dificuldades com a internet, tenha preferência por algo mais simples, então você pode fazer através do CD, tá bom? Converse com a pessoa da Secretaria da Igreja e eles vão estar orientando você. Muito bem, vamos abrir aqui. Para quem tem o áudio, nós temos aqui a apostila. Essa apostila você também pode adquirir lá na Secretaria da Igreja. E estamos então aqui, olha, lição de número 7, a salvação pela fé. Pega o seu caderno de discípulos, é aquele caderno que já orientamos desde a primeira lição, e abra uma nova página e escreva lá, lição de número 7, a salvação pela fé. Não esqueça de apresentar para o seu discipulador, dar um ok. Em cada lição, terminou uma lição, leva para o teu discipulador, peça para ele dar um visto embaixo, e assim o líder da célula também vai estar sabendo, vai estar sendo informado o que está acontecendo, e na 8ª lição você já vai receber o primeiro certificado. Deixa eu lembrar você aqui, olha, nós temos o índice na apostila, e você está estudando agora o plano de Deus. Fizemos a lição de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora estamos na 7, a salvação pela fé. Depois da 8ª lição, a minha identidade em Cristo, você, por favor, conversando com o teu discipulador e com o líder da célula, para que eles providenciem o teu certificado, que deverá ser entregue no culto, domingo à noite. Tá bem? Para que a gente possa louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela vitória que você está tendo, e pedimos que o Senhor abençoe não apenas a tua vida, mas despertando outras vidas para que também façam um estudo. Então vamos avançando. Lição de número 7, a salvação pela fé, página 31. Página 31, vamos achar já, só um minutinho. Estamos na lição de número 9. Deixa eu retroceder aqui. Lição de número 8. Então vamos agora chegando lá já. Está aqui. Essa lição do número 7 é um pouco maior. Provavelmente essa lição deve ter uns 4, talvez 5 vídeos. Ou 4, 5 áudios. Então vamos lá. Escreveu lição do número 7, a salvação pela fé. Então, muito bem, agora pule 2 linhas e escreva verdade central, e você vai copiar no seu caderno essa frase. Somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Evangelho. Mediante a fé no Evangelho. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo, somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pule 2 linhas e escreva objetivo da lição. Pule uma linha e escreva entender o que é graça de Deus. Entender o que é
graça de Deus e o que é crer em Jesus. Repetindo, entender o que é graça de Deus e o que é crer em Jesus. Sempre lembro em todas as gravações, se porventura estamos rápido, você deve usar a pausa do seu áudio ou do seu vídeo, porque assim eu fico mais tranquilo, não preciso ficar repetindo muitas vezes aqui o processo, tá certo? Escreva, pula mais duas linhas e escreva lá, salvos pela graça de Deus, salvos pela graça de Deus. Como também tenho repetido em todas as demais gravações, é importante você entender que o fato de eu pedir para que você copie no caderno, isso é um exercício didático, é uma ferramenta didática para que você memorize, para que você concentre e não se distraia, e também é uma ferramenta para que o teu discipulador saiba aonde você está e assim você vai avançando sem parar no meio do caminho, tá bem? Então, essa lição de hoje nós aprenderemos que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ponto a ponto, vamos trabalhar com o primeiro ponto, salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Pule uma linha ali logo depois de salvos pela graça de Deus e escreva, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. O texto da apostila nos diz, nunca poderíamos nos salvar ou conseguir algo de Deus através dos nossos méritos. O que Deus fez é impagável para recebermos salvação e bênção de Deus só mesmo pela graça, só mesmo de graça. Pule uma linha e escreva Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9. Repita comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por favor, escreva esse texto no seu caderno. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Dom é presente, né? Não de obras, não por obras, né? Para que ninguém se glorie. Então, não tem obras que possam nos dar isso. É pela fé mediante a graça de Deus. Pule uma linha e escreva, a fé que vem de Deus crê na graça dele. A fé que vem de Deus crê na graça dele. É pela habilidade da fé que acessamos a graça da salvação em Cristo. Quanto mais nos enchemos da sua palavra, mais cresce a nossa fé. Quanto mais cresce a nossa fé, mais entendemos e cremos que não podemos nada. Tudo vem dele por sua graça infinita e eterna. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, diz o seguinte: a graça não depende do que fazemos por Deus, mas do que Deus fez por nós. Você pode repetir comigo? A graça não depende do que fazemos por Deus. Pode repetir? Mas do que Deus fez por nós. Repita. Pergunte às pessoas o que elas devem fazer para ir para o céu, e a maioria vai responder: sermos bons e corretos. Continuo repetindo. A história de Jesus, ou as histórias de Jesus, contradizem essa resposta. Tudo o que devemos fazer para ir para o céu é clamar socorro. Muito bem. Vamos agora para a página 31 ainda, coluna direita. Este é o significado da graça, o imerecido favor de Deus a nós. Devemos crer que somos salvos pela graça de Deus. A iniciativa de salvação veio dele. Pule uma linha e escreva: devemos crer que somos salvos pela graça de Deus. Devemos crer que somos salvos pela graça de Deus.
A sua graça, a graça de Deus, é expressão do seu amor, do amor de Deus por nós. O sangue de Jesus foi derramado para nos perdoar e nos tornar justos, absolvidos e isentos de culpa, mesmo sem merecermos ou pedirmos. Graça é dom, é um presente de Deus e não recompensa. Nós não recebemos a salvação por recompensa, por mérito, por merecermos ou por algum esforço próprio. Não, pois nada que façamos poderia resolver o problema espiritual do pecado. Não temos que fazer boas obras para sermos salvos, mas devemos fazer porque somos salvos. As boas obras, elas virão porque nós já somos salvos. E isso nós encontramos naquele texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que nós já lemos lá atrás. Pule 2 linhas e escreva Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. A grande estratégia de engano do reino das trevas é negar, diminuir ou desprezar a salvação pela graça de Deus. É por isso que Satanás nega a necessidade do sangue de Jesus e priva as pessoas de crerem no único caminho possível para serem livres do pecado e da morte. Examine sempre cada religião, cada seita ou filosofia por esse ponto-chave. A salvação prometida, ou a evolução espiritual, como muitos chamam, é pela graça de Deus? Se a resposta for de que não é pela graça, então essa religião, essa seita, essa filosofia está equivocada. Eu quero convidar você a ler Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Por favor, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9 diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Na realidade, a palavra de Deus diz: nenhum outro evangelho deve ser recebido, a não ser aquele que veio pela graça de Cristo. Ok? Vamos retornar então. Página 32. O sacrifício de Jesus é o que Deus providenciou para a nossa salvação? Jesus é apresentado como Senhor e Salvador? Essas duas perguntas são perguntas que você ainda deve fazer quando você está frequentando ou procurando ou uma igreja. A pergunta é: o sacrifício de Jesus é o que Deus providenciou para a nossa salvação? Se não for o sacrifício de Jesus, se essa instituição não estiver declarando que a nossa salvação vem do sacrifício de Jesus, então está errada, porque não é o que a palavra de Deus fala. Outra pergunta: Jesus é apresentado por essa instituição, por essa igreja, por essa comunidade como Senhor e Salvador? Se ele não for apresentado como único Senhor e Salvador, então está errado, porque ele é o único Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos diz, né, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, é ele que é o caminho. Então, se a resposta não for positiva, não for clara, então não é o Evangelho de Jesus. Discirna isso e fuja desse engano. Porque, como estamos aprendendo nesse vídeo, né, somos salvos pela graça de Deus.
Você é salvo pela graça de Deus e não por sacrifícios pessoais. No próximo vídeo estaremos falando sobre o que é a fé tão necessária para a salvação. Então, até daqui a pouco.